Obrigada, Moratória. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada a vocês pela presença. Eu espero que a gente traga coisas bacanas para vocês e esse questionamento que o Moratória falou, né? Esse desejo e essa missão que a gente tem aí pela frente para conseguir fazer com que o uso da iluminação dinâmica realmente seja uma coisa fácil e de aplicação acessível para todo mundo. E aí veio esse tema, né, que foi uma coisa meio que uma construção conjunta aqui de eu, Flávio, Muratori, né, o que a colaboração pode ser como estratégia para que a disseminação dessa iluminação dinâmica seja realmente uma coisa muito bem aplicada e fácil para todos os atores que fazem parte desse conjunto, né, desse ecossistema. E aí eu vou começar um pouquinho falando de um contexto histórico, porque assim, eu sou light designer, né? Mônica Lobo, tenho, na verdade, 30 anos de profissão, 24 anos no escritório que eu fundei, que é a LD Studio, e ao longo desse tempo, né, a automação sempre foi presente no nosso escritório, e é até curioso, porque assim, eu acho que eu posso dizer que eu fui uma pioneira a usar Homeworks no Brasil, né? Isso a gente usou em 1998, quando, na época, precisava vir um programador do México para fazer a programação, porque não tinha né, essa coisa tão simples como agora existe, né? Vamos dizer assim, uma infraestrutura de serviço acessível aqui para o Brasil. E aí, como uma outra curiosidade, aí, Felipe, se você puder passar o slide, eu também fui buscar um pouquinho na história sobre um primeiro contato, assim, além do contato da iluminação residencial, né, que aí é mais uma coisa da dimerização e de elaboração de cenas. Eu tive a oportunidade, pode passar, Felipe, por favor, eu tive a oportunidade de fazer, também em 1998, é curioso, uma parceria com o escritório da Califórnia, que implantou a GameWorks aqui no Rio, que era uma loja, na verdade, de games, que era uma parceria entre a SEGA japonesa e a GameWorks, né? E no final, esse projeto foi bem desafiador, porque ele era completamente automação, né? Você tinha que todas as áreas da loja, que tinham vários usos e várias, vamos dizer assim, necessidades de mudança de cor e de integração, né? Foi bem desafiador trabalhar com isso, mas a gente teve o apoio desse escritório da Califórnia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em integrador, né? Do papel do integrador, que realmente consegue fazer com que todas essas funções aconteçam de uma maneira efetiva. E nesse projeto a gente precisava lidar tanto com dimerização como inteligência, né? Porque tinha moving lights, moving heads, luminárias inteligentes que precisavam de todo esse protocolo, né? Toda essa administração de como é que isso tudo se compatibiliza. E aí eu acho que pode passar, Felipe, pulando, né, na história, estava em 1998, aí 2015, que foi quando inaugurou o Museu da Manhã, também foi um outro desafio, foi um projeto grande, bastante complexo, onde a automação teve um peso importante, e aí eu fiz um pouco essa relação entre o primeiro, que era a iluminação de arquitetura com a iluminação cênica, né, e esse, especificamente do Museu do Amanhã, onde a gente usou o branco dinâmico e, na verdade, numa das áreas da museografia, né, que chamava Quatro Oceanos, que era esse balé. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no Museu da Manhã, mas é uma área bem interessante que eles quiseram criar um pouco esse movimento, né, dos Quatro Oceanos através desse balé, desse lenço, que tem justamente essa gradação de branco, né? Que é o amarelo, vai para o branco e vai para o azul. E a gente queria, que era um desafio, na verdade, esse lenço, ele estava em cima de uma mesa preta espelhada e tinha ventiladores que faziam esse movimento, e a gente tinha que ter muito cuidado para não ter reflexo, né? Porque uma superfície espelhada e que você precisa ter luz é complicado. Então, foi um desafio e chegamos à conclusão de que tinha que ser uma solução pontual, central, mas a gente queria dar esse movimento através da luz. Então, a gente entendeu que seria interessante a gente usar
essa variação de temperatura, né, e de intensidade para agregar esse movimento mecânico, né, ou sei lá, esse balé do tecido. E aí a gente especificou uma luminária que fazia toda essa dinamização do branco, só que a gente não tinha muita intimidade com isso, era uma coisa nova, no final foi frustrante na hora de programar, né, essa variação de branco, porque aí foi que a gente foi entender que a gente ia ter que optar ou pela temperatura de cor que a gente queria ou pela intensidade que a gente desejava. Assim, a gente não ia ter as duas coisas, a gente ia ter que ficar com o melhor de um ou de outro. Né? Então, isso foi uma primeira experiência frustrada, né, com essa questão de quando você vai fazer a variação do branco dinâmico e que você não tem domínio sobre como é que isso se comporta, né? Quando você não tem domínio sobre o equipamento, sobre o sistema de controle e como isso se configura como uma coisa concreta para você, né? Você não tem vamos dizer assim, o conhecimento de qual é a relação entre fluxo, intensidade e temperatura de cor, né? Isso foi um primeiro contato. E aí depois, agora, já pode passar, Felipe, uma experiência que a gente teve no Rio Galeão, que era uma área gourmet lá no aeroporto, né, na área internacional, onde eles tinha todo um processo ambicioso de trazer o Jamie Oliver, né, aquele chefe que tem programa de televisão e tem várias ações gourmet bastante interessantes, até sociais. E aí eles convidaram a gente para fazer a iluminação e aeroporto é o tipo do lugar onde você tem voos às 6 horas da manhã e tem voos à meia-noite, né? Assim, você tem uma variação de tempo no aeroporto bastante extensa, né? O range é grande. E justamente essa área gourmet ficava no meio, vamos dizer assim, do trânsito, onde as pessoas saíam sei lá, da parte, vamos dizer assim, da sala de espera para ir para o finger, né? E a gente entendeu que, como existiam janelas próximas, a gente precisava, de alguma maneira, mimetizar, que aí é a segunda coisa, né, que eu trago aqui como o uso do branco dinâmico. O primeiro é meio que você, de alguma maneira, administrar o espectro e aquilo que você está iluminando. A outra é aquilo que o Flávio já falou, né, bastante extensamente da primeira apresentação, que é você mimetizar, conseguir fazer com que a luz que esteja no seu ambiente interno converse com a luz do ambiente externo. E foi outra experiência frustrante, porque a gente, de novo, não tinha o domínio de esse grande TensorFlex, essa grande tela tensionada difusa que a gente estava criando e que a gente, de alguma maneira, especificou um produto de mercado que ia de 2.700 a 6.500 Kelvin, a gente não tinha ideia, até chegar à programação, de como é que isso ia performar, porque a gente não conseguia dados de informação de fluxo, né, do que a gente ia ter de branco 2.700 e 6.500 e todo o range que estava no meio, né? E no final, até na programação foi complexo, porque na verdade a gente não tinha ideia de se aquela temperatura de cor que a gente estava programando era realmente mensurada, né? Se a gente tinha essa certeza de que a gente estava fazendo a coisa de uma maneira consciente, né? Então, assim, esses dois exemplos falam muito do que, para mim, como lighting designer, foi importante encontrar o Flávio, que é uma pessoa fora do mundo da iluminação, mas tem todo esse mindset, né, de pensar de como é que a luz, de alguma maneira, pode ser pensada nessa questão da performance, e acho que essa ligação que deu vários frutos, né, que aqui no Lab a gente tem o Felipe, que vai vir comigo aqui daqui a pouco, o André, o Alexandre, o Vicente Copacasa, que no final todos nós estamos aqui junto com o Moratório, e espero que junto com vocês todos aqui, nesse esforço de fazer com que essa prática, né, de você usar esse universo tão rico que é fazer a variação da iluminação ao longo do dia e com essa intenção, né, de trazer bem-estar para as pessoas,
seja fácil, né? E aí eu vou pedir para o Felipe me ajudar aqui, numa demonstração no Lab também, e mostrar justamente uma evolução do que a gente viu ali no Rio Galeão, né? Que um produto, um espectro, né? Uma modulação espectral que foi feita aqui no Lab. Mais para cá. Boa noite. Desculpa. Aqui é o Felipe, nosso CTO, Felipe Fiel. E aí, Felipe, a gente mostrar aqui a Candle, né, que ela tem uma variação interessante, que ela vai de 2.200 até 5.000, porque foi uma coisa que a gente percebeu, né, que essa variação de... Desculpa, eu estou fora de cena. Quadro. Uhum. Mas essa variação de branco 2.200 a 5.000, ela é muito mais eficiente na percepção desse range, né? 2.700 e 6.500, primeiro 2.700 não é baixo o suficiente para a gente atender as horas mais à noite do dia. E os 6.500 a gente nunca chega a usar, né, na aplicação real, né, no mundo real. Então, a gente entendeu que esse range de 2.200 a 5.000 era muito mais eficaz, e aí eu queria ver se vocês conseguem perceber. Esse é o 2.200, aí a gente tem o intermediário, né, Felipe, que é o 3.200, e depois a gente tem o 5.000, que é o que a gente acha que é o máximo do branco azulado, que a gente pode usar em situações de iluminação interna. E o bacana é que a gente, com essa, vamos dizer assim, essa questão de você simplificar a automação, a fonte luminosa, o driver, o dimmer, e que isso tudo, de alguma maneira, ele está falando de uma maneira linear, né, e compreensível, eu consigo fazer do 2.200 até 5.000 uma gama de brancos. Aí, Felipe, me ajuda aqui. Vamos para o 2.200 e 2.700. Só para a gente tentar mostrar um pouquinho do que Tem é. Tem a faixa de 2.200 e 5.000 em várias escalas. Uhum. Ela começa em 2.200 e vai de 300 em 300 até chegar a 5.000. Isso. E isso que é bacana, gente. A gente conseguir entender que eu posso ter, com confiança, a variação de 300 em 300 Kelvin, e eu vou saber qual é a intensidade que eu vou ter, porque eu vou conseguir entender qual é o fluxo que eu vou ter. Sem surpresas. Sem surpresas, exatamente. Então, assim, esse tipo de empoderamento, né, que o Lighting Designer pode ter com essa, vamos dizer assim, esse ecossistema. Achei bem interessante o Henrique está falando, né, no intervalo entre um e outro, essas duas palavras, integradores e ecossistema, que é exatamente isso que a gente está querendo construir, né? O real entendimento de que juntos é que a gente vai conseguir fazer isso realmente ser aplicável no mercado, né? Se cada um tiver isoladamente só focado no seu ambiente, a gente não vai conseguir fazer com que isso se desenvolva, né? E aí, Felipe, vamos voltar lá para a apresentação? Obrigada. E aí, voltando um pouquinho do que o Moratório estava falando, que é a nossa missão, né? Eu vou voltar um pouquinho para a apresentação. Pode passar, Felipe. Que a gente resolveu criar essa iniciativa que chama Dynamic.org, que, na verdade, é bem ambiciosa, mas eu acho que ela é muito atraente, né? E, no final, o Moratório está super nos apoiando e, na verdade, eu acho que a intenção é justamente a gente conseguir criar esse diálogo, né, entre a iluminação, os lighting designers, a indústria, vamos dizer assim, de alguma maneira, a parte de equipamentos auxiliares, né, que são os drivers e os dimmers e os sistemas de controle. Então, se a gente conseguir, de alguma maneira, criar esse diálogo e que cada um entenda o papel importante que tem para fazer isso funcionar, eu acho que a gente vai conseguir realmente, sei lá, mudar o mundo. Né? Então, Felipe, vamos lá. Do que se trata o Dynamic.org? Né? É uma iniciativa
justamente que quer criar essa aliança, né? Fazer com que esse ecossistema realmente se reconheça e dialogue. Pode passar aqui. E para quê? Para que todos nós conseguimos viabilizar, né, que o uso da iluminação dinâmica seja simples, eficaz e de fácil aplicação. E aí, como que a gente vai fazer isso? Né? Através da pesquisa e prototipagem, que é uma coisa que o Lab se propõe a fazer. Né? Na verdade, essa questão da prototipagem, né, e dessa coisa que eu acabei de fazer com vocês, que é essa experimentação, né, de você ver realmente de uma maneira material e tangível, né, essa variação, né, e não ficar só vamos dizer assim, na teoria, né, é uma coisa muito importante aí para essa engrenagem funcionar. Uma plataforma de inteligência que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais detalhado, e através da educação, né, que é justamente tentar fazer com que a academia, né, os pesquisadores, as pessoas que se aprofundam nessa questão, né, do bem-estar e de como é que a luz interage, comece a realmente mostrar esse conhecimento de uma maneira aplicada, para que os lighting designers consigam absorver isso e cada vez mais acharem que isso é atraente e vai gerar valor para os projetos deles, e isso demanda à indústria, né, uma especificação e um atendimento a esse mercado, e que, no final das contas, vai trazer um benefício para o usuário. Né? Eu acho que isso que a gente está procurando. Pode passar. E, na verdade, todos esses passos, né, a pesquisa e prototipagem, pode passar, Felipe. Essa plataforma que a gente entende que pode facilitar essa questão, né, que, na verdade, o Lab criou uma plataforma onde, de uma maneira fácil, os lighting designers e os especificadores vão conseguir acessar exatamente quais combinações entre PCBs ou, de alguma maneira, fontes luminosas com equipamento auxiliar, com sistema de controle, são compatíveis e foram testados. Então, são situações e soluções que você entrega sem risco, né? Ou com um mínimo de risco. Né? E isso é uma coisa que você consegue, através dessa plataforma, estabelecer essa zona de segurança. E a educação, né? Que eu acho que, através das associações de classe, como a Aureside, como a ASBAI, como a ILD, ou todas as associações que investem, né, nessa questão de informação e de comunicação e trazer conteúdo, né, que faça com que isso realmente seja difundido de uma maneira eficaz. Pode passar. Na verdade, a intenção é que ela é uma iniciativa sem fins lucrativos, então ela se autofinancia, e eu acho que isso é que é importante, porque, na verdade, a gente está desvinculando isso do aspecto comercial, justamente para entender que ela precisa ser inclusiva, e que ela é uma coisa que, na verdade, quer que agregar valor a toda a cadeia, né? A todos os atores que estão envolvidos. E, falando do futuro, é uma coisa que o Flávio sempre fala, né, que cada vez mais, na verdade, a gente está vivendo num mundo que é regulado por dados. Né? Você ter essa coisa do valor que você investe num sistema de iluminação e como é que isso retorna, né? E como é que isso, de alguma maneira, se retroalimenta, né? É uma coisa que é um fato. Né? E, na verdade, eu acho que justamente a aplicação dessa iluminação dinâmica com esse viés, né, com esse foco, vai conseguir fazer com que essa mudança e essa transformação aconteça. E é isso que a gente queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado, que se, de alguma maneira, fiquem curiosos e perguntem e, de alguma maneira, engajem aí nesse movimento que o Muratori tão bacanamente, lindamente abraçou aí junto com a gente. Obrigada. Mônica, vamos lá.
não vamos acabar tão cedo. Se adiantou, você fez uma apresentação até um pouco mais curta aí, mas justamente eu queria que se o Flávio tiver aí também pudesse sentar com você, a gente esticar um pouquinho a conversa antes da nossa última apresentação, porque nós estamos com tempo. Então, quando a gente fala é sempre muito rápido, né, muito corrido, mas a gente está conseguindo dar alguns passos aí. Eu vou fazer uma ou duas questionamentos aqui para vocês. Não é bem uma questão, é algo que eu achei muito interessante, iniciando lá na apresentação do Flávio, onde ele mostra a diferença de você atuar em projetos corporativos, onde existe um interesse basicamente econômico, comercial envolvido, mesmo que se reproduza na produtividade dos funcionários, dos colaboradores, isso sempre foi importante e continua sendo, mas essa mudança para a residência, eu acho que cria um espectro bem mais amplo, né? Quer dizer, ou seja, a residência nunca entrou nesse contexto de uma forma como está entrando hoje, e aí, junto com isso, vocês também mencionaram em alguns momentos aí outras aplicações que são óbvias, né? De restaurantes, espaços de lazer, você fez aquele belo projeto do museu, etc. Então, assim, fala um pouco dessa mudança, como isso está ou contribuindo ou está tornando um pouco confuso também, mas como vocês veem isso? Quer dizer, esse momento de uma certa mudança meio acelerada, eu acho, né? E por isso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que acompanhar, senão a gente acaba atropelado. Fale um pouquinho sobre isso na visão de vocês dois aí, faz favor. Quer falar, Flávio? Pode falar. Não, então, na verdade, assim, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade incrível, né? Porque, no final, como você falou, Moratória, tudo foi catalisado, né? A pandemia, no final, ela acelerou processos incrivelmente, né? E eu converso muito com o Flávio isso, eu acho que, por exemplo, a experiência de você trabalhar em casa, e aí eu estou falando de uma questão pessoal. Eu, trabalhando em casa, eu procuro uma janela, porque, na verdade, assim, eu quero ter esse contato com a luz natural, né? E eu acho que muita gente fez esse movimento de, trabalhando em casa, procurar uma janela. E eu acho que isso você não fazia no escritório, porque no escritório você estava no lugar que você tinha que estar, estava ali o seu lugar e você precisava ocupá-lo, né? E eu acho que essa reeducação que todo mundo teve, né, com essa convivência, né, de um ambiente que não é o ambiente corporativo e não é um ambiente que você nem questiona, porque eu acho que isso a gente conversou, né, Flávia, assim, no espaço de escritório convencional, muito poucas exceções, né, com essas empresas tech, etc., o ambiente de escritório mudou muito pouco ao longo desses anos, né? Desde a lâmpada fluorescente, ele mudou muito pouco. Você pode ter um pouco melhor de qualidade em termos de distribuição da luz, né? De você ter um pouco de cuidado de como é que ela chega nas superfícies verticais, mas é sempre para atender a norma, né? É sempre para você focar e ter aquela coisa monótona, né? E eu acho que essa coisa da experiência do home office abriu completamente um outro horizonte. Eu acho que as pessoas, para voltarem para o escritório, vão precisar desse tipo de dinamismo, né? Isso é uma maneira de você atrair as pessoas para a volta do escritório, né? E um ponto importante, Moratória, até a gente está num processo agora, que, enfim, o Moratório sabe, do projeto muito interessante. É um projeto muito peculiar e um momento muito peculiar, que é um projeto em que a gente não tem... É um projeto de um escritório, em que você não tem nenhuma fonte de luz natural, tá? É um projeto que, inclusive, a própria WBC também está participando, de alguma forma. E a gente tem, nesse projeto, entidades importantes, tá? Como o WeWork, que, enfim, é o maior grupo, né, de coworkings, e a gente tem entendido nesse processo que o home office ele veio para ficar, sabe? Aquela experiência ali que eu mostrei para vocês, daquela pesquisa da FGV no ano passado, ela falava em isolamento social e trabalho remoto. Ela não usava o termo home office.
porque justamente para ela, aquilo dali era ainda uma adaptação, né? E que o home office é um processo gradual e que as empresas vão estruturar essas casas para que elas, de fato, sirvam de forma produtiva e com performance às atividades que esses colaboradores precisam desenvolver, né? Então, respondendo também ao moratório e, enfim, complementando um pouco o que a Mônica falou, é que a gente tem aí um futuro muito diferente em que você passa a ter duas estações de trabalho, uma em casa e outra no escritório, né? E aí, como é que como é que isso se complementa? E a gente tem, assim, por estar participando com esses players nesse projeto, já alguns spoilers, de como isso está acontecendo na França, de como isso está acontecendo, como estão voltando, né, esses colaboradores para as empresas e como está se dando esse movimento. E a gente tem, em quase todos os casos, uma situação híbrida, tá? De um trabalho que acontece em casa alguns dias e na empresa. Então, isso é uma oportunidade enorme, né? Isso é uma oportunidade enorme. As residências, de fato, se transformaram, e eu acho que isso veio para ficar, se transformaram na segunda estação de trabalho Eu acho dos que se colaboradores. vocês extrapolarem um pouco ainda, né? A gente está falando dois extremos quase, né? Do trabalho normal, né? Do escritório, da casa. Só que se você tem você começa a cobrar um certo conforto ambiental, uma certa iluminação dinâmica, tudo isso, quando você for a uma loja, ou quando você for a um consultório médico, quando você também vai começar a se preocupar com isso, ou seja, é muito maior essa tendência do que talvez a gente possa imaginar, porque isso vai mexer com a nossa vida, né? Vai mexer com o nosso bem-estar, não é isso, Mônica? Eu acho que assim, é um desafio bom, é um desafio ótimo. E, na verdade, eu acho que para a gente conseguir ser feliz nesse desafio, é isso que a gente entende. Precisa ter esse diálogo, precisa ter esse entendimento de que cada um é importante, né? O lighting designer, ele lida com a subjetividade, com o desenho, né? O Flávio lida com esse aspecto do bem-estar, da performance, o fabricante de luminária, de alguma maneira, precisa ter, vamos dizer assim, cuidado com né, essa inteligência que ele está entregando, e o Lab está cooperando nisso, né? Na verdade, o integrador é uma figura super importante justamente vamos dizer assim, nessa tradução, né, entre o desejo do resultado do lighting designer ou do Flávio em relação àquilo que o sistema de controle oferece, como é que isso vai ser, de alguma maneira, combinado para realmente performar como se quer que performe. Então, acho que é isso, acho que é a gente justamente criar essa cadeia, né, assim, positiva, né, e onde agregue valor a todo mundo, né, porque eu acho que, no final, o usuário vai pedir isso, né? Assim, na verdade, o investidor vai precisar disso. Oi? E a gente tem que se virar para atender, né? E eu acho que exatamente a nossa parte. E aí envolve, só para completar aí o que vocês já falaram brilhantemente, quer dizer, por exemplo, desde fabricantes, né? Vocês estão falando muito do fabricante de luminária e do fabricante de automação. Depois a gente volta e fala do luminotécnico, do projetista, do integrador. Mas cada um na sua camada, né, tem o seu nível de responsabilidade. Então, a gente vê, por exemplo, fabricantes de luminária desenvolvendo aí soluções maravilhosas, mas elas têm que se integrar depois com a automação, e o fabricante tem que estar ciente do que ele tem que fazer para isso, para que depois seja o integrador, seja o programador, tenha a competência, né, e a possibilidade, uma vez treinado e habilitado, de fazer tudo funcionar. Então, é um universo grande, realmente, é um ecossistema amplo, e a gente está começando a fazer a nossa parte aí, se possível, com os colegas aqui nos ajudando, certo? Na verdade, eu acho que é isso, é a gente pensar nisso como solução integrada, né? Não é cada um fazendo o seu papel, é uma solução integrada que precisa de todos para realmente acontecer, né? E trazer o valor que a gente quer que traga, né? Para todos, para o usuário, para o cliente, para nós, para todo mundo.
Isso é ser um projeto multidisciplinar mesmo, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Um aprendendo com o outro, né? Um querendo Exatamente. Não, e é engraçado, Moratório, que eu acho que nas nossas né, conversas que a gente tem cada vez mais intensificado, né, eu acho que você falou muito isso, eu acho que é importante para todos que estão assistindo, não conheço todos, mas assim, entender justamente o que é importante é a solução aplicada, né? E que na verdade, o integrador dialogue com o Lighting Designer, entendendo que o que ele faz, que é a integração, vai ter muito mais repercussão e vai ser muito melhor entendido se o projeto que o Lighting Designer fez for bem sucedido, entendeu? Porque aquilo realmente vai ficar visível e vai ficar, né, assim... Exatamente, né? exatamente. Potencializa muito mais o resultado, né? Potencializa, essa é a ideia. Exatamente. O envolvimento das disciplinas torna isso. Pessoal, muito obrigado, foi legal demais.